A senhora da Belzita é uma referência, um estímulo e uma força para que a gente continue nessa busca da verdade e mais do que a verdade. Nós também queremos justiça. Aqueles que pagaram com exílios, com cassação de mandatos, como o então governador de Pernambuco, o guerreiro Miguel Arraes, aqueles que pagaram com exílio, com torturas, com assassinatos, com desaparecimentos forçados, e ainda hoje absolutamente impunes, porque a lei da anistia é uma lei que isenta, que anistia torturadores e vítimas da tortura de um regime autoritário, ditatorial, militar, civil-militar, que foram aqueles longos anos de ditadura militar em nosso país. Esse é um momento extremamente importante da vida democrática nacional e com reflexos importantes nos estados da federação, a exemplo do que faz hoje o governador de Pernambuco ao criar essa comissão estadual para, articuladamente, a Comissão Nacional da Verdade e as demais comissões que estão se multiplicando pelo país afora, porque os crimes da ditadura não se fizeram em instâncias abstratas, como a Federação Brasileira, como a União, mas esses atentados e essa violação aos direitos humanos e esses crimes de lesa humanidade se fizeram no âmbito das cidades, no âmbito local, no âmbito onde viviam os cidadãos e as cidadãs brasileiros, lutando pela democracia, pelos direitos humanos e pelo desenvolvimento do país e a igualdade de direitos a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Depois de tantos anos, sequer se tem uma lei de anistia, a exemplo das leis de anistia que existem em todo o mundo. Em países que passaram por regimes de exceção, a lei de anistia anistia apenas, ou tão somente, os que foram vítimas do arbítrio e da resistência democrática contra um regime de tortura, de assassinatos e de violação profunda, radical aos direitos humanos. Nós temos que não só ir buscar os fatos, resgatar a memória, revelar a verdade, mas temos também que processar esses dados, esses fatos, essas informações e encaminhar ao Poder Judiciário, que terá que processar e que punir aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade. Inclusive, essa é uma exigência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cobrando, exigindo do governo brasileiro, do Estado brasileiro, que traga a verdade inteira sobre esses crimes de lesa humanidade em nosso país. Claro que a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade tem limites muito estreitos nessa possibilidade de se fazer justiça, mas se entende as dificuldades num processo, num quadro político de correlação de forças, talvez ainda não suficiente para se ter uma lei mais adequada, mais avançada e mais eficaz na consecução desse imperativo histórico, que é revelar a verdade histórica sobre esses crimes. Mas eu tenho a esperança, a certeza, a confiança de que a sociedade civil organizada, mobilizada, o Poder Legislativo também não pode ficar simplesmente assistindo o que a Comissão Nacional da Verdade vier a apresentar, a apurar, a revelar. O Poder Legislativo, como um dos poderes do Estado, também foi cúmplice da ditadura militar. Fechou suas portas 3 vezes por determinação dos ditadores daquela época. Fez uma lei da anistia, como eu já falei, limitada e restritiva em suas possibilidades de chegar à verdade e à justiça. Cassou dezenas de mandatos populares no curso dos 21 anos de ditadura militar. Portanto, o Poder Legislativo também tem a responsabilidade de cumprir essa tarefa que hoje se coloca com muita premência a cada cidadão e cada cidadão brasileiro, porque vítimas da ditadura não foram apenas ou tão somente os que pagaram com desaparecimentos forçados, com torturas, com assassinatos, com violação à sua dignidade humana, mas toda a sociedade brasileira foi vítima
da ditadura militar, porque teve mais de uma dezena sem liberdade e sem direitos à cidadania e à justiça a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. E por não ter se feito ainda a limpeza dessa história, sem ter passado a limpo esse capítulo da história brasileira, se repetem nos distritos policiais, se repetem no sistema prisional brasileiro a tortura, a violação de direitos e o desrespeito humano à dignidade daqueles que transgrediram de alguma forma a lei em nosso país.